Convidado de hoje, assunto complexo, mas importantíssimo, portanto fique ligado, amigo ouvinte. O Pedro é técnico em contabilidade, pequeno produtor rural, ambientalista e ativista da cultura orgânica, é militante de movimentos da Igreja Católica, foi presidente do Conselho Municipal de Saúde de Patos, Minas, de 2015 a 2017, representando a Pastoral da Criança, conselheiro estadual de saúde de Minas Gerais, continua sendo conselheiro, importante a sua participação, representa Patos, Minas, né? Tem sido um baluarte no acompanhamento de tudo que acontece na saúde, principalmente na questão do SUS. E ele é também pesquisador musical. Rapaz, pega lá a música, nos mostra o que quer dizer a letra. Eu tava ouvindo ele aí. Você tava ouvindo? Eu tava ouvindo aí no fundo. Dá um novo formato, né? Pra gente entender melhor. Aí sabe, músicas, aí conhece. Sabe das coisas. E coloque isso nas redes sociais e isso é muito bom. Ô Pedro, mais uma vez bem-vindo aqui ao programa, bom dia. Bom dia, J. Ramalho, bom dia, Zé Afonso, Edivar, bom dia, Zuzu. É um prazer estar aqui com vocês, né? Bom dia a toda a comunidade, a quem nos acompanha aí através dos canais da Clube. É importante a gente estar trazendo esse retorno, né, do que está acontecendo para a comunidade, para deixar a comunidade inteirada, né, do que está acontecendo no mundo político relacionado aí à saúde. Vamos lá então, Zé? Vamos lá. Bom, com o seu poder de síntese, Pedro, nós temos certeza que você vai trazer tudo aquilo que nós precisamos levar para os nossos ouvintes. A estrutura de regulação do SUS fácil em Patos, Minas, deixa de ser regional e passa a funcionar em Belo Horizonte. Esse é o assunto dessa quinta-feira do debate 98. Pedro, a regulação do Sistema Único de Saúde centralizada em Belo Horizonte facilita ou dificulta o atendimento de pacientes? Zé, vamos entender primeiro o que é o SUS Fácil. Quando um paciente está numa unidade de saúde e precisa ser transferido, então é acionado o SUS Fácil. Essa pessoa, esse paciente é colocado numa rede que vai ver o melhor caminho, né, o caminho mais curto e mais próximo de onde esse paciente está para ela ser atendida. Então isso é chamado de regulação. Isso serve para Patos e para o estado inteiro. Que por sinal é referência no Brasil inteiro. Tem suas falhas, tem sim, por falta de condições, por falta de leitos, por falta de várias outras coisas, mas o sistema é muito bom. É muito respeitado, inclusive copiados por outros estados, né, do Brasil. E como que esses reguladores, toda essa equipe trabalha? Ela não trabalha junto com o paciente, ela não trabalha junto com os familiares e responsáveis por esse paciente, e muito menos com os médicos que vai fazer esse encaminhamento, com a equipe médica que está acompanhando. Então, um exemplo, se você está na Santa Casa de Misericórdia daqui de Patos, um exemplo bem tranquilo para a gente entender, e você está precisando de um procedimento da ortopedia, que é o hospital regional que faz, nesse caso a Santa Casa não faz, então você vai colocar esse paciente no SUS Fácil. Ele só vai ser transferido para o hospital regional através desse sistema, através dessa regulação. E aí você tem que alimentar esse sistema todos os dias ou toda hora que precisar. Passou o médico lá, o paciente evoluiu dessa forma, é alimentado o sistema, E aí, os médicos que estão lá vão ficar atentos a isso. A gente sabe que o sistema não consegue absorver todo mundo. E aí, assim, a tempo e a hora. E aí esse paciente fica lá. Se não conseguiu aqui no hospital regional, então vai ver onde que consegue mais rápido. Ou se esse paciente consegue esperar, né, a ter uma vaga no hospital regional. Ainda explicando, quais esses profissionais que trabalham na regulação? São médicos, são enfermeiros, são técnicos? Regulador é o médico.
é o profissional médico, profissional da medicina que vai entender o que o outro médico comunicou com ele ali, através de sistema online, né? Dessa como que nós vamos dizer assim, dessa alimentação desse sistema. Daí precisa de uma estrutura. E essa estrutura... Essa estrutura funciona aqui em Patos, como funciona em mais outras 12 regionais de Minas Gerais. Nós temos 16 regionais de saúde e tem 13 estruturadas. Junto com a diretoria regional de saúde? Isso, na José de Santana, número 33, fica esse setor lá da regulação dos espaços. Muito bem. Agora explicado, né, Zé? Sim. Deixou claro, o ouvinte entendeu. Agora vamos lá para a parte que o Zé te fez a pergunta. Aí, o governo está vindo com uma proposta que, ao invés de ter a estrutura que... Tem estrutura lá em Ipatinga, tem estrutura em Juiz de Fora, tem uma estrutura em Belo Horizonte, nós vamos concentrar tudo em Belo Horizonte. É online? E continuará sendo online. Essa estrutura que nós ainda não conhecemos direito, né? Porque a coisa veio de baixo para cima, a hora que surgiu a notícia, e aí está Câmara de Vereadores e as regulações do estado inteiro estão manifestando, aí eu tomei conhecimento, levei para a mesa diretora e nós já convidamos o secretário de regionalização para ele estar com a gente em reunião ordinária. Reunião ordinária, a gente vai deliberar em cima dessa matéria, entender o que está acontecendo e posicionar. Mas nós só podemos posicionar a hora que a gente conhecer de fato o que está acontecendo. Como que é essa proposta que estão chamando de 4.0. Quer dizer que no momento não é possível saber se isso vai ser bom ou se não vai ser bom. Isso. No momento nós não sabemos, nós não conhecemos a proposta ainda, né? E o conselheiro não pode falar, eu já sei tudo, eu não quero entender isso aí. A gente tem que estar aberto para as novas manifestações, para as novas propostas, para a gente poder entender e fazer, né, uma deliberação que venha contemplar bem o estado de Minas. Pedro, essa estrutura de regulação do espaço em Patos, ela continua até se resolver isso ou ela já deixou de funcionar aqui? Ela continua aqui, é muito bem coordenada, tem os profissionais com responsabilidade, tem toda uma estrutura, né, atrás tem os técnicos e os médicos reguladores, que não é só um, eles ficam analisando ali e procurando o leito. Porque como era feito, Zé Ramalho, antes do SUS-Fácil, o médico conhecia o outro médico, ligava lá e falava, estou com um paciente assim. Coloca ele para mim aí. Mas aí se o médico tivesse interesse no seu caso, esse caso era passado na frente. E os outros ficavam. E agora não. Agora existe toda uma estrutura. No entanto, os familiares do paciente, o próprio paciente, não fica sabendo em que pé que está essa situação, porque é tudo conversa de profissional para profissional. Profissional da medicina. Né? Então, se você for hoje numa UPA e você estiver precisando de um leito no hospital, é através do SUS-Fácil. Ou então, na urgência e emergência, através do SAMU. O SAMU já é mais tranquilo, porque na hora que está precisando desse leito... Seria vaga zero essa? Não é vaga zero. O SAMU já comunica o hospital, que eles entendem, olha, a casa é ortopedia, então você vai mandar para um hospital que faz procedimentos de ortopedia. O caso é oncologia, já vai para o hospital da oncologia. O paciente e a hora que você chega no hospital, os profissionais já estão sabendo. Está vindo um paciente aí, então prepara para ser atendido. Pode falar. Por exemplo, está saindo um paciente da UPA, né? Ele está lá, detectou que ele precisa realmente de um atendimento que a Santa Casa pode oferecer. Aí ele já vai direto para a Santa Casa. Mas se não tiver vaga, ele vai para outra cidade? Vai para outra cidade, aí é responsabilidade do médico. Os médicos reguladores, principalmente os do SAMU, eles têm uma responsabilidade tão grande que nesse momento ele é mais importante do que o próprio secretário ou a secretária de saúde.
Os questionamentos, as posições deles não podem ser questionadas. Vamos supor que a secretária está no final de semana fora de Patos. Aconteceu a urgência e emergência, ele não tem que achar a secretária para falar, eu vou comprar um leito da iniciativa privada para atender esse paciente. Não pode o paciente ter a sua situação agravada ou vir a óbito por falta disso aí. Ele tem autonomia para tomar essa decisão. Assim está, né, nas normas lá do SAMU. Já o SUS-Fácil, a gente entende que o profissional que o paciente pode até não estar no seu devido local, no seu devido leito, no leito mais apropriado, mas ele está sendo respaldado, ele está sendo monitorado ali por uma equipe médica. Né? Ele não está de qualquer forma na rua ou abandonado, né? Sem tratamento. Abandonado. Ele está dentro de uma... Essa questão de transferência para outra cidade, que eu citei ainda há pouco, não seria o caso de ir para a rede privada da própria cidade? Ou só vai para fora quando não tem espaço, quando não tem como atendê-lo na rede privada? Sim. Primeiro você procura os leitos do SUS. E aí existe uma regra, uma norma. Primeiro, o público. Então, se aqui em Patos tiver vaga no regional, eu não posso mandar para um hospital particular. No caso aqui agora nós não temos, né? Particular atendendo o SUS. Depois que você ocupa todos os leitos da rede pública, você vai para o filantrópico. E em terceiro caso, você procura a rede privada. O médico regulador, ele tem que observar isso também. Primeiro, eu estou atendendo o público. Preenchi as vagas do público. Segunda opção, filantropia. Para depois você mandar para a rede privada. Ô Pedro, tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia, Edivar. Pelo que eu entendi o seguinte, estando aqui essa regulação na região, ou em cada região do estado, facilita mais a questão da urgência de atender esse paciente. Se centralizar em Belo Horizonte, que é o que estão prevendo aí, você não teme que isso aí possa ser demorado demais, não? Possa atrasar mais essa transferência do paciente? Edivar, a princípio nós estamos entendendo que são profissionais virtualmente conversando, dialogando com o prontuário ali na sua tela, né? É bom que se veja que o SAMU não trabalha com papel e nem pessoa com pessoa ali presencialmente. Mas aí a gente tem que ver algumas particularidades de cada região. Primeiro, porque o SUS diz que tem que ser regionalizado, que nós temos que fortalecer a região. E aí nós queremos entender do secretário de regulação como que isso vai acontecer. E depois da gente tirar todas as dúvidas, eu tenho absoluta certeza que nós vamos dar um melhor encaminhamento. Eu não vou dizer que nós vamos defender aqui no sistema até agora, porque eu não conheço outro. E como eu disse, a gente tem que ser aberto para o diálogo. Pode ser mais avançado, pode ser melhor, pode ter um fluxo melhor, né? Agora, veja bem, tem um paciente ali na cidade de Tiros, que a gente conhece muito bem. De certa forma, está próximo da cidade de Abaeté. Vamos supor que Abaeté consegue atender esse paciente. Se você olhar no mapa, está pertinho. Mas existe um buraco, existe um vale, ou seja, não tem estrada ali. Você tem que vir até Matutina, São Gotardo, pegar a 354, depois a 262, ir lá em Luz e entrar naquela região. Olha a volta que você vai dar. Se o médico não conhecer geograficamente nessa região, no sul, ali nós chamamos região extremo sul, que é Passos, São Sebastião do Paraíso. Você tem ali as nascentes do Lago de Furnas, que impede. Às vezes você tem um município pertinho do outro, mas você tem que dar uma volta tão grande que não compensa. Né? Às vezes não tem nem balsa, nem como você atravessar. Não tem ponte, não tem balsa, você tem que dar a volta, então você fala, olha, aqui é inviável. Se o médico não conhecer, ele pode mandar para lá. Se o médico não conhecer. Então, tudo isso nós vamos tentar entender com o secretário de regulação e ver os prós e os contras, né, sobre o que vai acontecer. E hoje, Pedro, como está funcionando o SUS aqui em Patos? Está bem, está tranquilo? Vagas de... Como é que está a situação hoje? Olha, se a gente levar em conta que
poucos anos atrás, aí, nós perdemos o serviço de cardiologia e da hemodinâmica, que era na Clínica Vera Cruz, né, no Hospital Vera Cruz, e aí vários outros leitos, vários outros atendimentos, inclusive a litotripsia, tá. Se a gente levar em conta São Lucas, que o São Lucas fechou num momento complicadíssimo, e aí nós perdemos junto a oncologia, né? Que essa aí é muito complexo, porque a oncologia, ela já vem com a e com a quimioterapia e com a radioterapia. E a radioterapia, você não transfere isso da noite para o dia, porque isso envolve bomba de cobalto, isso é muito complexo você fazer isso. E funciona aqui pertinho na clínica de AZ. E hoje, né, graças à Santa Casa, graças a uma nova regulação, a gente vê que melhorou bastante. A AZ está prestando serviço agora para a Santa Casa? Sim, a clínica de AZ continua. Até porque, se ela não continuar, fica complicado de se fazer, porque nós não temos outro serviço de radioterapia na região. Né? Então aí você fala, mas como é que você vai fazer a oncologia incompleta? Né? Nós perdemos a situação da hemodiálise. E a hemodiálise foi para a clínica do rim, que não tem os leitos de retaguarda. Esses leitos de retaguarda, eu acompanho de perto ali principalmente os motoristas, e hoje diminuiu, porque abriu-se em João Pinheiro, já tem uma em Unai, abriu em São Gotardo, diminuiu, mas o motorista fala assim, olha, eu pego um paciente que acabou de sair da diálise aqui, e você não sabe se você entra numa cidade, se você corre mais ou se você volta, e você vai voltar para onde? Porque lá não tem os leitos de retaguarda como tinha no São Lucas. Mas, no geral, Jota, melhorou bastante. E vai melhorar mais ainda. Porque aqui em Patos está sendo construídos, graças à organização da Secretaria, mas também graças à atenção do Ministério da Saúde, né, que em 2023 voltou a oncologia com a quimio e com a rádio. Em 2024 voltou a cardiologia com todos os procedimentos da hemodinâmica. E aí a gente começa a estruturar. Está vindo uma policlínica aí, 30 milhões do Ministério da Saúde, somente 4 cidades conseguiram essa policlínica. Então isso é feito do Conselho Municipal de Saúde, isso é feito isso é mérito da Secretaria de Estado, da Secretaria Municipal de Saúde, que organizou, da Superintendência Regional de Saúde, que alertou a gestão que nós ainda estamos na região de saúde que tem o maior vazio assistencial, nós ainda precisamos de muito, né? Então a gente precisa de estar entendendo nesse contexto. Eu acho que nós avançamos bastante. Agora, nós precisamos de melhorar a atenção primária de saúde. Porque quanto melhor a atenção primária, é menos paciente dentro do hospital. Eu vou citar você porque a gente conhece mais de perto. Quando você foi atendido em São Sebastião do Paraíso, se fosse hoje que você precisasse desse atendimento, ele seria feito aqui em Patos? Sim, vai ser feito aqui em Patos. Até, Zé Afonso, a minha prótese, ela tem validade, né? A expectativa é de 7 anos. Eu fiz essa cirurgia em 2021. Segundo eles, a prótese está tão avançada, é uma prótese biológica de suíno, ela está tão avançada que ela tem durado aí 20 anos. Tomara que dure. Mas qualquer hora eu posso precisar novamente, e aí é Santa Casa. Okay. Né? Lembrando que tudo isso, viu, Edivar? Tudo isso, o outro município não atende de graça. Quando você não tem o procedimento na sua região, você faz uma PPI, é uma programação pactuada, integrada, e você manda os recursos para aquele município. E os recursos não vêm, não saem do Ministério, vêm para Patos para depois ir para lá. É fundo a fundo, Fundo Nacional de Saúde, o Fundo Municipal de Saúde, que você alocou, que você pactuou esses recursos.
né? Você falou em hemodiálise, né? Como é que está a situação hoje em Patos? Continua o atendimento na clínica do rim? A Santa Casa já tem condição de oferecer esse serviço? Está sendo ampliado? Como é que está no momento? Continua na clínica do rim, agora com mais tranquilidade, porque, como eu disse, organizou toda uma região. Hoje tem Unai, hoje tem João Pinheiro, hoje tem São Gotardo. Então, esses pacientes mais distantes da nossa região estão indo, né, para lá. E os leitos de apoio? Não tem. A clínica do rim não tem esses leitos de retaguarda. Vamos supor que você está fazendo hemodiálise, se passe mal, para onde você vai? Segundo eles, chama o SAMU. E aí? E aí, o SAMU leva para onde? Pois é, o SAMU leva para onde? Mas aí é que a gente tem que entender que não existe, como é que fala, um atendimento meia boca. O SUS é completo. Para você montar uma oncologia aqui, você tem que ter a radioterapia e a químio. Para você montar uma hemodiálise, você tem que estar com a estrutura completa. Né? Então isso até é bom para a gente entender que está funcionando, está bem, mas precisa melhorar e ainda está incompleto. Muito bem. 8h29, nós vamos fazer um intervalo. Na volta tem outros assuntos. Nós vamos falar mais aqui no programa, aproveitando a presença do Pedro Cunha aqui no nosso debate. Olha, a Relojaria Marques está... Tudo bem, deixa eu colocar o povo no rádio aqui. O pessoal está mandando aqui as mensagens no 388-1798. Ô Pedro, um ouvinte pediu para questionar o seguinte. Pergunta ao Pedro, por favor. Referente à transferência do SAMU, se o munícipe for atendido pelo SAMU, ele poderá ser encaminhado ao serviço privado sendo solicitado pelo mesmo? Não entendo, eu confesso, eu não entendo, mas se ele puder ser transferido para o privado, ele pode? Se pedir para o SAMU? O SAMU pode levar um paciente para um hospital privado. Sim. Até então, o SAMU fazia essa regulação. Vamos supor, Jota, chegou lá, você tem um problema cardiológico, mas você fala assim, olha, eu quero ir para o Vera Cruz, ou então os parentes avisam lá, porque meu médico é de lá, quem me acompanha é de lá. Eu acho que perfeitamente o SAMU, pelo menos, fazia isso. Eu até tenho que ver se continua fazendo. A mesma pessoa diz, pois ocorre muitas vezes do paciente solicitar para ir para a rede privada e o SAMU levá-lo para a UPA ou regional ou até a Santa Casa. Isso tem acontecido, segundo... Bom alerta para a gente estar observando isso, porque só se mudou. Porque é um direito do paciente, né? Fala, olha, meu médico é em tal lugar. Agora, o SAMU não pode levar ele para o hospital e chegar lá e falar assim, agora vocês vão chamar o médico. Então, primeiro ele comunica. Tem um paciente de vocês aqui. Posso mandar para aí? A estrutura está pronta para receber? Okay. Ou então vou mandar para um hospital que não tem leito, que não pode receber, mesmo sendo particular. Então a gente precisa de entender isso melhor. Mas até então o SAMU fazia isso. Ok. O Sérgio, pergunte ao Pedro, por favor. Temos particularidades regionais em nosso estado. Somos 853 municípios. Diante disso, não é concebível se centralizar a regulação em uma única unidade, sem respeitar isso. Vale lembrar que o problema em nosso estado não está na implementação de um sistema. O nosso problema encontra-se na falta de leitos físicos. Ainda continua, né, Pedro? Para colocarmos os nossos pacientes. Há de citar que as centrais municipais já se manifestaram contrárias ao novo sistema da Subsecretaria de Regulação. Quem passou a mensagem foi o Sérgio. Acontece isso, Pedro? O pessoal não quer, está contra. Seria isso? Às vezes alguém pode achar que a falha é do SUS Fácil, mas a falha é por falta do leito, por falta do procedimento, né, que o paciente precisa de receber. Nisso é que a gente tem que lutar para que o Estado melhore esse atendimento. Né? Então o Sérgio está coberto de razão. Até então, eu comungo com a ideia dele, que deve permanecer as centrais e reforçar as outras e a gente melhorar a região. Mas eu também tenho que ser aberto para a gente entender a proposta do governo. E se for melhor? E falar, conselheiro, você simplesmente rejeitou porque rejeitou, sem nem querer ouvir. Então, por isso que eu peço paciência
pessoal, porque nós precisamos de entender a matéria e no dia 11 nós vamos sentar com o secretário e debruçar, e aí os encaminhamentos pode ser, vamos mandar para a Câmara Técnica, vamos montar um grupo de trabalho para acompanhar isso, ou já vamos deliberar aprovando ou rejeitando. Lembrando que rejeitar no Conselho Estadual de Saúde também não está sendo cumprido. Nós não estamos sendo atendidos pelo Estado. Isso é bom que se diga, porque às vezes alguém fala, se o Conselho rejeitar, acabou. Não é bem assim. O Estado não tem respeitado as nossas decisões. O Nelson está até perguntando, como é que vai ficar então a situação dos reguladores, né, de hoje, das regiões? Serão remanejados, vão ser demitidos, caso seja aprovado? Se for aprovada, aí cabe, né, a regulação e se for profissionais de carreira, acredito que eles não serão mandados embora, eles serão aproveitados em um outro setor. Porém, os contratados, né, aí é que a gente luta aí quando a pessoa é servidor público concursado, que tem uma certa garantia, e quando é contratado. O Lauro está perguntando, estou esperando uma fisioterapia, já tem 5 meses, estou na posição 1447, por que demora tanto assim? A gente tem que ver, né? Porque fisioterapia, precisava de entender, porque fisioterapia, ele precisava de voltar na unidade básica de saúde dele e saber. Isso é um direito dele e é um dever da unidade básica de saúde. Aquela equipe que cuida da saúde dele dá essa informação correta para ele. Olha, por que você não foi chamado? Eu acredito que esse prazo todo já nem precisa mais. Se a pessoa está... 1000 e tantos aí. A Ieda, inclusive, ela não é da cidade. Eu estou ouvindo aqui pelo Radiosnet, ela é de Ponte Nova. E participando conosco, até mandou um textinho aqui, já falando se o Estado quer fazer com as centrais é inconstitucional. E tem algum representante na Assembleia para nos apoiar como funcionário mais que experientes e conhecedores das nossas macro-regiões? A Ieda, ela está lá em Ponte Nova ouvindo a rádio. Tem muitos deputados, inclusive o deputado Lucas Lasmar convocou uma audiência pública. Lembrando que a Câmara também, a Câmara de Patos convocou uma audiência pública para o dia 4, terça-feira. Nós temos o doutor Eli, que é médico também, né? E o doutor Eli é da cidade também, né? A gente precisa Tem a Lúcia Falcão também, que é deputada também. A gente precisa de ver com todas essas pessoas, né? Para a gente poder entender e tomar a melhor decisão, né? Muito bem. Ô Zé Afonso, podemos falar do regional? Podemos falar do regional, Pedro? Já. Ô Pedro, nós discutimos muito aqui, você esteve aqui, inclusive, na época, né? Que a gente falou sobre a terceirização do regional, né? Você lembra muito bem. Teve embates na Assembleia, etc. e tal. E hoje, Pedro? Como é que você vê hoje a situação? Porque hoje é a realidade, né? E hoje, como é que tá? O que você tem para passar para a gente com relação a isso? Pois nós estávamos falando aí que as decisões do Conselho, as deliberações do Conselho não têm sido cumpridas. Uhum. Uma delas é sobre o OS. Nós lutamos, falamos que a gente não aceita qualquer tipo de terceirização e o Hospital Regional está sobre OS desde maio do ano passado. Porque o OS vai fazer, o OS vai acontecer e é aquela indagação. Alguém vem para trabalhar de graça? Não. Essa instituição, ela é tão caridosa assim, ela não vai pegar coisa para trabalhar de graça. Então, é mais um recurso que está gastando com essa administração. E aí o Estado vem e fala assim, servidores, vocês são muito bons, eu tenho que privilegiar, eu tenho que prestigiar vocês. Mas a hora que é um cargo melhor de administrar um hospital, não, servidor, vocês não servem, eu vou contratar sei lá quem, uma organização social. E essa organização social que está aqui, eu não estou acompanhando de perto esse caso do Hospital Regional, mas tinha um caso lá que é muito, muito interessante. Existe ali, o hospital é referência na maternidade de alto risco. E lá dentro tem a casa da gestante de alto risco. Vamos supor que você pega uma gestante lá de Chapada Gaúcha, quase 600 quilômetros daqui. E ela tem que ter atendimento todo dia. Não dá para ela ir e voltar todo dia. Então, por isso que tem a casa da gestante.
ela fica lá dentro do hospital. E existe uma portaria aí, já deve ter uns 5, 6 ou 7 anos, nem me lembro quanto, que fala assim: o dia que você implantar a casa da gestante, o hospital vai receber R$50 mil mensais para custear essa casa da gestante. E ela pode ser até 5 quilômetros da unidade. Tá, você já gasta com medicamento, com consulta, com alimentação, com tudo para essa gestante. Então é praticamente só o aluguel de uma casa com R$50 mil, Afonso. E aí fala, tá vendo? Isso aqui, ó, com 2 meses a gente implanta. Continua lá dentro e até hoje não foi tirado essa casa da gestante. A não ser que foi nos últimos 2 meses por aí, mas o que eu tenho, as notícias que eu tenho é que essa casa da gestante continua lá. Então não é tão eficiente assim, igual fala, né? Porque nós vamos fazer, que isso vai acontecer, né? E aí a gente fica triste quando o Estado, porque, Jota, a unidade do Hemonúcleo de Patos é um local apertado, não dá condições boas de trabalho para as pessoas trabalhadoras dali e muito menos para os doadores de sangue. E o Estado está cheio de unidades aqui em Patos que poderia abrigar. Nós temos o DR ali na região central com amplo estacionamento e que está lá subutilizado. Uma baita de uma estrutura e o hospital regional precisando de um local, de um arquivo, de um administrativo para desocupar leito e essa unidade lá junto com o hospital. E aqui uma coisa mais grave ainda, os hospitais de Patos, e aí os 4 hospitais particulares, mais o hospital regional, mais a Santa Casa, não cumpre as resoluções da Anvisa quando fala que tem que ter uma agência transfusional, ou seja, o hemonúcleo não precisa ficar aberto 24 horas por dia para quando você precisar, sei lá, buscar, vamos supor, se eu não entendo os termos, mas buscar as bolsas de sangue. Se você for no hospital na Santa Casa do Carmo, tem esse banco de sangue. Se você for em qualquer outro município, tem. E por que Patos descumpre a regulamentação, descumpre as ordens? E todo mundo calado. E nós no Conselho bato nisso direto, já fizemos resoluções e o governo, que nós vamos ver, porque o hospital, que não sei o quê. E continua onerando o SUS. Porque não é fácil você manter um hemonúcleo aberto 24 horas por dia. Né? Outra coisa, quando que foi o acidente, né, o crime da Vale lá em Mariana e Brumadinho? Tem um recurso específico e fala aí 70 milhões para ampliação e reforma do hospital regional, que tem 9 leitos CTI. Não, ali não dá nem pra gente falar. Quando você fala assim, olha, não vou fazer porque não tem dinheiro, é uma desculpa boa, mas o dinheiro está em caixa. Mas será que está, hein? Porque o dinheiro está em caixa, ele não pode ser usado para outra coisa. Porque primeiro tinha vindo 20 milhões para a prefeitura. Diz que o dinheiro estava em caixa, você lembra, né, Edvan? Depois que o dinheiro foi devolvido. Agora ninguém sabe mais, esses 70 milhões, será que existe ainda? Se ele foi devolvido, ele é específico para isso. E aí, tem lá desde 2009, 2010, vários hospitais regionais começados, alguns com 80%, 90%, e não terminam. Com o dinheiro em caixa, dos 38 bilhões do acordo, 1 bilhão foi para terminar esses hospitais regionais. Falando nisso, Pedro, o hospital, até tem uma pergunta aqui do ouvinte aqui, lá o de Unai, vai ser construído? Está sendo construído o regional de Unai? Não estou sabendo. Posso procurar saber e te dou informações. Bom, eu tenho que ir para o intervalo, Edivar, 8h50. Edivar, agradece aí os participantes, Edivar Santos. Muito bem, a dona Simone está até me perguntando aqui em relação à questão do dinheiro, né? Quero saber o que foi feito o dinheiro que a prefeitura multou a Copasa. Não viu ninguém falar mais a respeito disso. Eu também não vi, dona Simone. Buscar saber informações. E agradecer as pessoas que mandaram mensagens, o 388-1798. Obrigado pelo carinho de sempre, pela audiência e continue conosco. Ô Pedro, Zé Afonso, alguma consideração final aí? Bom, assunto é que não falta. Nós poderíamos ficar aqui até meio-dia e não falaríamos tudo que é preciso.
Ainda sobre essa questão da Tem regulação. 2 minutos. Ainda sobre a regulação, Pedro, há várias razões para mudar a regulação no atendimento médico, incluindo a necessidade de melhorar a segurança do paciente, a qualidade do serviço, a eficiência do sistema. A regulação precisa evoluir para acompanhar o ritmo da inovação tecnológica, as mudanças na expectativa dos pacientes, os desafios emergentes como pandemias, está na mídia, na grande mídia. E aí, é isso mesmo? É isso mesmo, nós vamos ouvir, entender, questionar, ajudar até, né, melhorar a proposta do governo e se o que for melhor, a gente vai pelo menos na boa intenção de estar fazendo melhor. Engraçado que é diálogo, né? Mas quer dizer, isso deveria ter sido levado primeiro ao Conselho para depois se difundir isso, né? Expandir essa divulgação. Pois é. Está chegando de cima para baixo. Edivar, até você recebeu aí um comunicado aqui que a Casa da Gestante já está funcionando ali perto da Clínica Veracruz. Eu peço desculpas aí, eu não sabia dessa informação, mas que bom que já está funcionando lá. Ótimo. Que bom, é para isso mesmo é que a gente questiona, que a gente sabe, para ver se as coisas melhoram. Pedro, quero agradecer sua presença aqui, nosso tempo já esgotou. Muito obrigado. Sempre que quando você vem aqui, o tempo é pouco, né, Zé? Para a gente discutir tantos assuntos importantes. Saúde. Muito obrigado, você esclareceu muita coisa. E assim que a gente tiver uma solução com relação a essa questão da regulação, nós vamos voltar a falar. Muito obrigado, Pedro. Sim, eu estou sempre, né, à disposição, assim que vocês chamarem, daqui, de qualquer lugar que eu estiver, né? Lembrando que Patos está tendo uma atenção muito grande do Ministério da Saúde, graças também ao nosso envolvimento, nós que somos militantes aí do Partido dos Trabalhadores, a gente está sempre em contato e independente de quantos votos o Lula teve aqui, se aqui é governo de oposição, nós estamos juntos aí para melhorar não somente a saúde, né? Basta a gente ver o que está sendo construído aqui em Patos, aqui no município, né? Aqui na região, com recursos do governo federal. Obrigado, Pedro.